Essa é a tal da live. Da live. Tenho comentado com todo mundo que o Rio Grande, mais precisamente o Erechim, é o berço da civilização mundial. Para que não reste dúvida sobre o caso, vou explicar como é que o mundo foi civilizado pelo povo do Erechim. Erechim, como todo bom gaudério sabe, significa paraíso, jardim do Éden. E na língua caingangue, campo pequeno. Deste campo pequeno, destas plagas, nasce o homem e tudo que existe sobre a face da terra. Pois então vamos reto que nem goela de João Grande. Não sei se já lhes contei o caso das escrituras sagradas. Se não lhes contei, lhes conto agora. A história essa é meio comprida, mas vale a pena contar por causa dos revertérios de Adão e Eva. Acho que não é preciso contar os causos, porque todo mundo sabe que os dois foram corridos do paraíso por tomar banho pelado numa sanga mais conhecida como Apuaré Mirim, lá do Erechim. Naqueles tempos, esse mundaréu todo era um pasto só, sem dono, onde não tinha nem dele e nem meu. O primeiro índio a botar cerca de arame foi um tal de Abel, mas nem chegou a estender o primeiro fio porque levou um pontaço no peito do irmão dele, um tal de Caim, que estava meio desconforme com a divisão. O Caim, então, ameaçado de processo feio, se bandeou para o Uruguai. Deixou o filho dele, um tal de Noé, tomando conta da estância. A estância essa ficava nas barrancas de uma corredeira do rio Uruguai, e o Noé, uns anos depois, pegou uma enchente muito feia pela frente. Coisa muito séria. Caiu água, uma barbaridade. Caiu tanta água que tinha até índio pescando jundiá em cima do cerro. O Noé então botou as criação em cima de uma balsa e largou nas correntezas o índio velho. A enchente era tão brava que quando Noé se deu conta, a balsa estava atolada num banhado chamado dilúvio. Foi aí que um tal de Moisés varou aquela água toda com 20 juntas de boi e tirou a balsa do atoleiro. Bueno, aí, com aquele despropósito, as famílias ficaram amigas. A filha mais velha do Noé casou-se com o filho mais novo do Moisés. E os dois foram morar numa estância muito linda, chamada Estância da Babilônica. Bueno, estavam as famílias ali tomando mate no galpão, quando se chegou um correntino chamado Golias, com mais uns 30 castelhanos do lado dele. Abriram a cordeona e quiseram obrigar as prendas a dançar uma milonga. Foi quando os velhos, que eram de muito respeito, se queimaram-se e deu-se o entrever. Peleia brava, seu. O correntino Golias, na voz de vamos, se foi e degolou de um talho só o Noé e o velho Moisés. E já estava largando o planchaço em cima do mulherio quando um piazito carreteiro de seus 10 anos e pico, chamado Davi,
largou um bodocaço no meio da testa do infeliz que não teve nem graça. Foi, me acuda e tô morto. Aí a indiada toda se animou e degolaram os castelhanos. 2 que tinham desrespeitado as prendas foram degolados com o lado cego do facão. Foi uma sangueira danada. Tanto que até hoje aquele capão é chamado de Mar Vermelho. Mas então, foi nomeado delegado um tal de Major Salomão. Homem de cabelo nas ventas, o Major Salomão. Nem lhes conto. Um dia o índio estava sosteando quando 2 velhas se bateram em cima de um guri de seus 6 anos que estava vendendo pastel. O Major Salomão, muito chegado ao piazito, passou a mão no facão e de um taio só cortou as velhas em 2. Esse é o muito falado caso do prejuízo de Salomão que contam por aí. Mas por essas estimativas, o Major Salomão, que tinha o que tinha de brabo, tinha de mulherengo. Eita, índio bueno, onde boleava a perna, já deixava filho feito. E como vivia boleando a perna, teve filho que Deus nos livre. E tudo com a cara dele, que era para não haver discordância. Só que quando Deus nosso Senhor quer, a tégua véia nega estribo. Logo, a filha das predileção do Major Salomão, a tal de Maria Madalena, fugiu da estância e foi ser china de bolicho. Uma vergonheira para a família. Mas ela puxou a mãe, que era uma paraguaia meio gaudéria, que nunca tomou jeito na vida. O pobre do Major Salomão se matou-se de sentimento com uma pistola eclesiástica de 2 canos. Mas vejam como é a vida. Pois essa mesma Maria Madalena se casou-se 3 anos depois com um tal de coronel Ponciano Pilatos. Foi ele que tirou ela da vida. Eu conheço uns 3 causos do mesmo feitio e nenhum deles deu certo. Como dizia muito bem o finado meu pai, mulher quando toma mata em muita bomba, nunca mais se acostuma com uma só. Mas nesses contraproducentes, até que houve uma contrapartida. O coronel Ponciano Pilatos e a Maria Madalena tiveram 12 filhos, os tal de apóstolos, que são muito conhecidos pelas caridades que fizeram. Foi até na casa deles que Jesus Cristo churrasqueou com a cunhada de Maria Madalena, que depois foi santa muito afamada, a tal de Santa Ceia. Bueno, mas este revertério está ficando mais comprido que trova de gago. Dando prosseguimento à história das escrituras, vamos mais faceiro que nem ganso novo em taipa de açude. Pois eram uns tempos muito mal definidos, dava uma seca braba pelos campos. São José e a Virgem Maria tinham perdido todo o gado e só estavam com uma mula branca no potreiro chamada Samaritana. Um rico animal, criado em casa, que só faltava falar. Pois tiveram que se desfazer da pobre. E como as desgraças quando vem, já vem de braço dado, foi bem aí que estouraram as revoluções. Os Maragatos, chefiado por um tal de Coronel Jordão, acamparam na entrada da vila. Só não entraram porque estava lá um destacamento comandado pelo Tenente Lazo, aquele mesmo que por 2 vezes foi dado por morto. Mas aí
um cabo dos provisórios, um tal de cabo Judas, se passou-se para os maragatos e já se veio uns tal de romano que estavam numas várzeas e ocuparam a vila. Nosso Senhor foi preso para ser degolado por um preto muito forte, muito feio, chamado Calvário. Pois vejam como é a vida. Esse mesmo preto Calvário, degolador muito mal afamado, era filho da velha Palestina, que tinha sido cozinheira da Virgem Maria. Degolador é como cobra, desde pequeno já nasce ingrato. Mas então botaram Nosso Senhor na cadeia, junto com dois abigeatários, um tal de João Batista e o primo dele, Heródito dos Reis. Os dois tinham peleado por causa de uma baiana chamada Salomé, e no entreveiro balearam dois padres, Monsenhor Caifás e o cônego Atanásio. Mas aí veio uma força da brigada comandada pelo coronel Jesusalém, que era meio parente do homem por parte de mãe, e com ele veio mais 3 corpos de provisório e se pegaram com os maragatos. Foi a peleia mais feia que se tem conhecimento. Foi 40 dias e 40 noites de bala e bala. Morreu 3 santos na luta: São Lucas, São João e São Marcos. São Mateus ficou 3 meses, morre, não morre, mas teve um atenuante a favor e salvou-se o índio. Nosso Senhor pegou 3 balaços, um em cada mão, e um que varou os pés de lado a lado. Ainda levou mais um pontaço do mais velho dos romanos, o César Romano, na altura das costelas. Ferimento muito feio, que Nosso Senhor curou tomando vinagre na sexta-feira da paixão. Mas aí, Nosso Senhor se desiludiu-se dos homens, subiu na cruz, disse adeus para os amigos e se mandou-se de volta para o céu. Mas deixou os 10 mandamentos, que são 5, e que se pode muito bem acolher em 2. Não se mata homem pelas costas, nem se cobiça a mulher dos outros pela frente. Eis aí o caos, a história do começo da civilização. Tudo começa em Erechim, no Rio Grande Amado. Avante e um abraço do tamanho de Erechim.